Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-os. Versículo de número 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Irmãos, nós estamos diante de um texto que fala sobre Judas Iscariotes. Alguns versículos desses nós lemos. E nós vamos falar um pouco sobre Judas nessa noite. Quando se fala de Judas, nós vemos vários pontos negativos. E muitas vezes a gente esquece que o próprio Judas tinha alguns pontos positivos também. Judas tem muito a nos ensinar. E nós vamos ver alguns ensinamentos que Judas pode nos passar nessa noite. Certa vez eu vi alguém entrevistando, se eu não me engano era um padre, um frei, eu não sei, não me lembro bem. Mas esse homem estava defendendo Judas. E disse até que Judas tinha que ser canonizado, que Judas tinha que ser um dos santos da Igreja Católica. E ele teve o seguinte argumento, ele falou assim: se não fosse Judas, Jesus não teria morrido. Se não fosse Judas, Jesus não seria o nosso Salvador. Então Judas teve um grande papel diante do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E esse homem, ele esquece de algo, porque quando nós lemos esses versículos aqui, nós se atentarmos somente para o que essas pessoas dizem, somente para o que esses filhos do diabo diz, a gente vai perceber que a gente vai engolir alguma coisa que não está nas Escrituras. Imagine só alguém dizer que Judas tem que ser santificado, que Judas tem que ser um santo, porque se não fosse ele, Jesus não teria morrido. Eles esquecem o seguinte: o próprio Cristo se entregou na cruz do Calvário. O fato de Judas ter entregado Jesus foi apenas um meio através do qual Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário. A Bíblia fala que, como Jesus Cristo, ele amava os seus, ele amou-os até o fim. Nós cansamos de dizer aqui, os irmãos estão cansados também de ouvirem que quando os guardas chegaram diante de Jesus para prendê-lo, o próprio Cristo perguntou: a quem buscais? E os soldados, eles falaram: buscamos a Jesus o Nazareno. Jesus Cristo deu um passo à frente. Quando Jesus Cristo deu um passo à frente, os soldados não resistiram tamanha unção, tamanha graça, tamanho poder do Filho de Deus. E eles caíram, se prostraram diante do Mestre. Quando eles se refizeram de novo, não entenderam o que tinha acontecido. Eles se levantaram e Jesus Cristo novamente pergunta: a quem buscais? E eles novamente respondem: a Jesus o Nazareno. E Jesus Cristo novamente se apresenta diante deles, dá mais um passo e diz: aqui estou, podem me prender. E eles caem novamente. Se Jesus Cristo quisesse, ele teria fugido, teria corrido. Então Judas não tem papel algum na nossa salvação, é somente Cristo. Você pode adorar o teu mestre nessa noite. Cristo morreu por nós. Cristo, na verdade, a única coisa que segurou Jesus na cruz do Calvário foram as cordas do amor por você. O amor de Cristo por mim, o amor de Cristo por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando nós olhamos aqui a vida de Judas, nós podemos ver algo interessante na vida de Judas. Alguém, por favor, abra a Bíblia
em João capítulo de número 11, versículo 16. Outra pessoa em Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2. De várias formas, esse Judas, ele se parece muito com você. De várias formas, esse Judas parece muito comigo. De várias formas, Judas, ele se apresenta como um de nós aqui. E quando nós observamos a vida de Judas, nós vamos observar realmente que Judas era uma pessoa que tinha várias qualidades que podem nos chamar bastante atenção. Os irmãos podem ler, quem achou, João capítulo 11, versículo 16. Pode ler. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Quando nós observamos esses versículos aqui, irmãos, Jesus Cristo tinha sido chamado para que ele pudesse curar Lázaro. Só que existia uma ameaça de morte diante de Jesus. Qual era a ameaça? Os fariseus queriam prendê-lo, queriam matá-lo. Só, irmãos, que Jesus Cristo veio para morrer por nós, sim, mas tudo é no tempo de Deus. Tudo acontece no tempo que Deus estipulou. Há tempo para tudo. E houve um tempo para Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário. Jesus Cristo não poderia ter sido morto apedrejado. Jesus Cristo não poderia ter sido morto com uma espada. Jesus Cristo não poderia ter sido morto, degolado, mas só na cruz do Calvário, como estava escrito pelos profetas lá no Antigo Testamento. E os fariseus queriam matar Jesus de um jeito que, infelizmente, eles, graças a Deus, não conseguiram. Mas quando nós observamos aqui, irmãos, quando os discípulos, eles viram a ameaça de morte que Jesus Cristo estava passando, os discípulos falaram assim: olha, Jesus está indo lá para orar por Lázaro, para dar saúde para Lázaro. Vamos nós também com ele, para que, se for preciso, vamos morrer com ele. Os discípulos se reuniram, irmãos, inclusive Judas, se levantaram e foram até a Judeia junto com Jesus. Os discípulos estavam dispostos a morrer por Jesus. Judas estava sofrendo ameaça de morte por amor a Jesus. Quantos de vocês já passaram por ameaça de morte por causa de Cristo? Eu acredito que ninguém aqui. Acredito que nunca ninguém aqui passou por ameaça de morte por conta de Cristo Jesus. Alguns já passaram por algumas ameaças porque evangelizaram de madrugada, porque estavam entregando folhetos para pessoas armadas, para pessoas que estavam drogadas. Esses missionários, eu acredito, aqueles que ficam entregando folhetos, aqueles que vão na boca de fumo, aqueles que pregam o evangelho, até mesmo arriscam suas vidas, eles não sabem o que está acontecendo. Lá em Romanos capítulo 8 diz que por amor a Cristo somos entregues à morte todo dia. Aquele que faz a obra de Deus, muitas vezes ele sofre ameaça de morte. E Judas, ele se levantou e ele foi passar por esse risco de morte. E muitas vezes nós não estamos dispostos a nós entregarmos a nossa vida, a passarmos pelo nosso comodismo, pela nossa vida mansa, pela nossa vida que está um oba-oba por causa da obra de Cristo. Mas Judas estava comprometido com Jesus Cristo no início do seu ministério. Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2. Quem achar pode ler. João, acho que é você. Os irmãos parecem que estão meio desanimados hoje para ler, né? Vamos ler, irmãos, porque Lucas capítulo de número 9, como a Júlia achou? Convocando seus 12 discípulos, Deus deu virtude e poder de todos os demônios, para curar enfermidades, e enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Irmãos, Judas, ele recebeu virtudes. Judas recebeu poder. Judas recebeu dons de cura. Judas recebeu dons de maravilhas. Jesus Cristo chama os seus discípulos e fala assim: olha, eu dou poder para vocês, eu dou virtude para vocês. Jesus Cristo, certa vez, ele reuniu os discípulos e Jesus Cristo deu-lhes poder e autoridade sobre demônios, sobre enfermos. Alguns de nós aqui, irmãos, nunca expulsamos demônios.
Alguns de nós aqui nunca oramos por um enfermo, o enfermo ficou curado. Alguns de nós aqui nunca operamos milagres e maravilhas, talvez. Mas Judas operou milagres e maravilhas no nome de Jesus. Então os irmãos vejam o comprometimento que esse homem tinha com Cristo, porque ele recebeu o poder de Deus. Os irmãos vejam o comprometimento que ele tinha com a missão de Cristo, porque na verdade ele estava cheio do poder para expulsar demônios, cheio de poder para curar os enfermos, cheio de poder para ser testemunha. E estava Judas lá, iniciando o seu ministério, cheio do poder, anunciando Cristo. Irmãos, quantos chegaram até Cristo através de Judas? Porque Judas se comprometeu com Cristo. Quantos chegaram até Cristo através das curas que ele fez? Quantos chegaram até Cristo porque Judas chegava numa cidade e Jesus Cristo mandou eles fazerem isso realmente? E Judas falava assim: olha, nós estamos curando vocês no nome de Jesus, nós estamos expulsando os demônios em nome de Jesus, mas ele está vindo aí, se prepara porque o mestre está vindo aí. Nós não estamos curando vocês pelo nosso poder, mas é no nome de Jesus que nós estamos aqui, para pregar o Evangelho, para anunciar que Cristo está vindo, o Filho de Deus está entrando na cidade, prepara o caminho para Ele. E logo depois de Judas falar isso, estava entrando na cidade o próprio Cristo. Olha o comprometimento que esse homem tinha. Será que eu tenho esse comprometimento com o Evangelho? Será que eu tenho esse comprometimento de expulsar demônios? Será que eu tenho esse comprometimento de orar pelos enfermos, de orar pelos mais fracos, de evangelizar, de anunciar a Cristo ao mundo, de anunciar a Cristo aos meus vizinhos, à minha vizinhança, de anunciar a Cristo àqueles que estão morrendo? Será que você é parecido com Judas nesse sentido? Ou será que você não chega nem aos pés de Judas? Porque quando a gente fala de Judas, fala-se de um traidor. Quando fala-se de Judas, fala-se em uma pessoa que não tinha exemplo. Não, ele começou bem, terminou mal, mas começou bem. E muitas vezes acontece isso com um de nós. A gente começa mal e termina pior ainda. Outros começam mal, vão melhorando na sua caminhada cristã e terminam bem. Outros começam bem, empolgados. E como diz o próprio Cristo lá em uma das igrejas de Apocalipse, deixa o primeiro amor. Eu conheço gente, irmãos, que só vive no passado. Não, pastor, eu orei e o aluguel baixou por menos da metade. Não, pastor, eu orei e na verdade naquela época Jesus Cristo me ouviu. Não, pastor, eu orei e na verdade quando eu estava orando eu tive uma visão disso, daquilo. As pessoas que vivem do passado, ou então quando vê alguma coisa só vê demônio, né, irmão? Não, escuta, ver demônio é fácil, até os filhos do diabo veem. Agora eu quero ver Jesus, ver anjo. Eu vi, me arrepiei tudinho, vi um demônio ali. Não, a gente tem que tomar cuidado com isso. Será que está errado é com a igreja? Isso é erro da igreja ou é erro de quem está vendo? Os irmãos se lembram de Eliseu? Eliseu, irmãos, acordou porque o seu servo Geazi, oi, meu senhor, carros de fogo, olha os carros ali, estão cercados pelo exército inimigo, olha aí o exército dos sírios. Eliseu se levantou, meio assustado por causa do grito de Geazi, falou: o que está acontecendo? Não, aí ó, quem diz, se fossem os crentes hoje, olha o tanto de demônio que está cercando nós aí, ó. Olha o tanto de demônio, olha o tanto de soldados, estamos correndo risco de morte, olha o tanto de gente que veio matar nós. Aí, irmãos, Eliseu fez uma oração: ó Senhor, abra os olhos desse moço. Esse homem não está vendo tudo aí que nós estamos vendo. Esse homem tem que ter uma visão ampliada, porque tem gente que só vê demônio, né, irmãos? Que negócio é esse? Né? Eu vi um demônio debaixo do banco. Poxa, que negócio é esse? Tem até o diabo está ao nosso redor, irmãos. Eu quero ver que você venha estar com seus olhos abertos para as revelações celestiais, coisas do céu. Esses dias atrás eu estava vendo uma senhora, alguém me mostrou, uma senhora, irmãos, disse que foi no inferno. Não sei quantas vezes já foi no inferno. E essa mulher só vai no inferno. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Lá no inferno eu vi isso, eu vi aquilo. Irmãos, dá licença. Eu fui lá no inferno, e lá no inferno eu vi umas irmãs que estavam
dessa forma, daquela outra forma. Irmãos, a Bíblia fala assim que a gente não deve ir além do que está escrito na palavra de Deus. A gente tem que orar para Deus abrir os nossos olhos, os olhos da fé, porque a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 5, versículos 7 e 8, que o diabo anda ao nosso derredor, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Está vendo demônio? Está vendo o diabo? Então, em nome de Jesus, abra os seus olhos e veja os anjos do Senhor que estão ao seu redor, que não deixe que o diabo se aproxime de você, que não deixe que o diabo traga a sua vida, venha te engolir vivo. É isso que nós temos que perceber na nossa fé, abrir os olhos da nossa fé, não é ficar aí conjecturando, o diabo está no banco, o diabo está ali, o diabo está aqui, não. Nós temos que olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e nós temos que abrir os nossos olhos da fé e perceber que o Senhor está entre nós. Deus está entre aqueles que o buscam, que adoram em espírito e em verdade, e nós estamos aqui diante de um homem que era exemplo, um homem que não ficava entrevistando o demônio, um homem que não chegava assim e não colocava o microfone, se fosse hoje, e falasse: qual é o teu nome? Tranca a rua. É por isso, irmãos, que as portas não se abrem nessa pessoa. Aí fica, né? É por isso, irmãos, que o Zé Pilintra faz isso, está escravizando para que ela venha beber. Irmãos, o diabo, os demônios, independente de quem seja, todos fazem a mesma coisa. Faz o homem beber, todos fazem a mesma coisa. Faz o homem se afastar de Deus, todos fazem a mesma coisa. Eles vieram para roubar, matar e destruir. Mas Judas, em primeiro momento, estava cheio da autoridade de Deus. E é isso que nós podemos observar. Mas qual outra coisa que nós podemos observar em Judas? A oportunidade que foi dada para Judas, irmãos. Essas horas passam tão rápido, né? Os irmãos já imaginaram a oportunidade que foi dada para Judas? Judas, irmãos, teve a oportunidade de ser apóstolo de Cristo. Jesus Cristo olhou para Judas no meio da multidão, no meio de centenas de milhares, e Jesus Cristo falou assim: eu escolho Judas. Por que Jesus escolheu Judas? Será que porque ele não prestava? Ele não tinha potencial? Será que porque ele era um Zé Ninguém? Será porque ele não tinha nada para oferecer? Não. Jesus Cristo, ele viu alguma coisa em Judas. Entre todos os discípulos, o mais estudado que existia ali era Judas. O que tinha maior potencial era Judas. É tanto que Jesus Cristo entregou para ele a administração dos tesouros, das ofertas, dos dízimos que entravam. E Jesus Cristo entregou para Judas a administração de todas as finanças. Que privilégio esse homem teve? Irmãos, é porque não dá tempo de ler as referências. Judas estava com Cristo quando Cristo estava no sermão do monte. E Jesus Cristo falou: bem-aventurados sois vós, quando vocês injuriados e perseguidos por amor do meu nome. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados, Jesus Cristo, as bem-aventuranças ele estava lá ouvindo. Judas teve o privilégio não de ouvir o pastor Nilson, mas de ouvir o próprio Cristo. Não de ouvir o pastor Joel, não de ouvir os irmãos cantando, dirigindo o culto, mas de ouvir o próprio Cristo cantando, pregando, dirigindo os cultos. Ele teve o privilégio, irmão, de receber de Cristo os ensinamentos. Inclusive, quando Jesus Cristo ele falou assim: não ajunteis tesouro na terra. Jesus Cristo, para uma das pessoas que Jesus Cristo estava falando, era para Judas. Judas foi advertido várias vezes. Judas foi instruído várias vezes. Judas, ele foi chamado a atenção várias vezes. E quantas vezes nós somos chamados a atenção, irmãos? Quantas vezes o Senhor nos pega no culto de doutrina, num culto de Santa Ceia, num culto de domingo, num culto de oração? Quantas vezes no culto doméstico? Quantas vezes nós recebemos a oportunidade, nós estamos ouvindo algum irmão, alguma irmã, missionário, irmã Ivanete que veio aqui na frente, os irmãos que vêm aqui na frente, o pastor Joel que cantou. Quantas vezes nós somos advertidos por hinos das crianças, dos adolescentes? O Senhor está falando em nosso meio.
Mas quantas vezes, mesmo advertidos, nós endurecemos o coração? Judas estava lá, irmãos, no dia da tempestade, quando a tempestade, o vento assoprava tão forte, a tempestade estava tão forte que o barco quase foi a pique. Judas estava lá quando os discípulos avistaram a Jesus Cristo andando por cima das águas. Judas viu Jesus andando por cima das águas, inclusive Judas achou que Jesus Cristo era um fantasma. Os discípulos acharam que Cristo era um fantasma. E homem algum, nem Moisés andou por cima das águas, só Jesus e Pedro, né? Judas estava lá quando o próprio Pedro, ele falou assim: Jesus, se for o Senhor, então permita que eu vá aí ter contigo, permita que eu ande também por cima das águas. E Jesus Cristo falou: venha, pode vir. Judas estava lá quando Pedro estava afundando, mas Cristo ainda firme, andando por sobre as águas. Jesus Cristo foi lá, pegou a mão de Pedro e disse para ele: por que duvidaste, homem de pouca fé? Judas estava lá quando Jesus Cristo alimentou quase 15 mil pessoas. Inclusive Judas recebeu lá uma bandeja de Cristo, quem sabe lá no cesto, alguma coisa para ele servir a multidão, com pães e peixes. E ele viu, na mão dele, ele viu que o peixe não acabava. Ele distribuía, quanto mais gente pegava o pão e o peixe lá da cesta dele, daquele recipiente, ele via que o pão e o peixe não acabavam. Que privilégio! Que honra foi essa? Judas estava lá. Irmãos, quantas vezes nós recebemos bênçãos de Deus? Quantas prosperidades caem na nossa vida? Quantas bênçãos? Quantas experiências? Irmãos, se eu for convidar vocês aqui para vir aqui na frente, é uma experiência maior que a outra. Uma experiência maior que a outra. Mas os irmãos vão ver que são experiências ímpares. Experiências que você teve e que eu não tive. É individual. É uma experiência que eu tive e você não teve. Deus, ele aparece de forma diferente para nós. Tem gente aqui que Cristo apareceu para ele e tirou ele do buraco de uma forma. Mas teve outro que estava no buraco, mas era um buraco emocional. O outro foi um buraco financeiro. O outro foi um buraco conjugal. O outro foi um problema emocional, um problema diverso, tirou ele da morte, vários problemas. Mas, irmãos, não importa qual foi o problema que nós fomos encontrados ou tirados, o importante é que a gente conseguiu enxergar Deus, e Deus nos socorreu, nos abençoou, e nós conseguimos sair do fim do poço, lá do fim do túnel, nós encontramos uma luz, e essa luz é Jesus. O importante é que Cristo nos alcançou. E eu acho interessante, irmãos, é que Judas, ele encontrou um motivo para viver. Ele encontrou um motivo para viver. O nosso motivo de viver, irmãos, é Cristo. Se alguém tem outro motivo para viver, você está enganado. É bom você mudar teu alvo, teu foco. O teu foco tem que ser outro. Porque a Bíblia fala que se nós esperarmos somente em coisas nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nossos filhos, nossos adolescentes, nossas crianças, provavelmente sonham em ser médicos, em serem advogados, professores, empresários, cidadãos de bem. Sonham muito alto, e isso vocês devem sonhar realmente. Mas o maior sonho de um servo de Deus tem que ser em servi-lo, em agradá-lo, em honrar a Deus, através de suas obras, através do seu testemunho. Esse deve ser o meu objetivo, o seu objetivo. E Judas abraçou isso. Judas estava lá quando Jesus Cristo falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele pensou: negar a si mesmo? Que negócio é esse? Toma a sua cruz e siga-me. E Judas assumiu esse compromisso. Judas estava lá. E rapidamente, irmão, nós vemos que Judas ouviu isso tudo. Que privilégio, que honra. Judas, ele estava lá quando Jesus Cristo falou assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde o ladrão vai lá, mina e rouba, mas ajunteis tesouro nos céus. Essa palavra aqui era para Judas também. E Judas estava lá. E essa palavra entrou no ouvido, mas saiu pelo outro. Não desceu para o coração. Essa palavra não atingiu o coração de Judas.
Essa palavra não lavou o coração de Judas. O interessante é que existem algumas pessoas que falam assim: eu sigo o meu coração, eu sigo aquilo que eu acho certo. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, fala assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Você vai confiar no teu coração? Irmãos, escuta, quando você tomar uma decisão e você tiver certeza, consulta a palavra de Deus, porque talvez o teu coração esteja errado. Você fala assim: eu não tenho dúvida nenhuma. Espera aí, você consultou o Senhor? Talvez você esteja seguindo o seu coração. Será que você está seguindo o seu coração? Ou você está sendo guiado por Deus? Nós temos que tomar cuidado com isso. E muitas vezes nós acusamos o diabo. Foi o diabo que fez isso, foi o diabo que fez aquilo. Irmãos, alguém lê para nós aí, eu não queria nem ler esse versículo, mas Mateus capítulo 15, versículo 19. Mateus capítulo 15, versículo 19. Aleluia! Esse coração procede dos nossos pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, cultos, nossos pensamentos e blasfêmias. Lê também o 20, por favor. São essas coisas que contaminam o homem, mas quem vê se lavar as mãos, isso não contamina o homem. Olha o que Jesus fala. Jesus falou: porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, as prostituições. Do coração do homem, que a gente culpa o diabo, né? A gente fala assim: ah não, porque tu fez isso, foi o diabo, pastor. Não, o diabo bebeu com você, o diabo prostituiu com você, o diabo fofocou com você, o diabo inventou um falso testemunho por você, ou foi tua boca que falou, ou foi a tua boca que bebeu, ou foi o teu corpo que prostituiu, ou foi o teu corpo que praticou? Que negócio é esse? Quando nós olhamos, irmãos, em Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante, a gente vai ver palavras sinônimas. Ao invés de Paulo ele falar assim que do coração procedem todas essas coisas, ele fala assim: as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizade, facções, divisões, ódio, ira, contenda. São versículos sinônimos. E às vezes a gente fica culpando o diabo por alguma coisa. É claro que o diabo, irmãos, ele nos tenta naquilo que somos mais atraídos. É o diabo que nos tenta, porque o diabo sabe os nossos desejos. Tiago capítulo 1 fala assim que cada um é tentado quando é engodado e atraído pela sua própria concupiscência. O diabo não vai te tentar com bebida se você tem queda para outra coisa. O diabo não vai te tentar com prostituição se você tem queda para bebida. O diabo não vai te tentar com dinheiro se você tem queda para prostituição. O diabo vai nos teus desejos. O diabo vai naquilo que você gosta. O diabo vai nos nossos impulsos. E o diabo ele faz com que a gente venha sair da nossa linha de limite. Mas não é o diabo que faz, nós que fazemos. É o que Cristo quer que a gente venha entender sobre isso. Quando Jesus Cristo ele disse para Judas: olha, o que você tem de fazer, faz-o depressa. A Bíblia fala assim que o diabo entrou em Judas. E a gente fala: ó, coitado do diabo. O diabo nem para mandar o Zé Pilintra tentar Judas, ele foi pessoalmente. O diabo nem para mandar lá um principado, uma potestade, um dominador das trevas tentar, o diabo foi pessoalmente. Mas a gente muitas vezes tem dó de Judas, mas a gente esquece que Judas deu lugar para o diabo antes ainda. Se nós formos olhar Tiago 4,7, Tiago capítulo 4, versículo 27 também, a gente vai ver que Jesus Cristo fala: não deis lugar ao diabo. O diabo vem, o diabo quer nos tentar, mas nós damos lugar ao diabo quando? Quando nós somos atraídos e engodados pelo nosso próprio desejo. Ah, pastor, mas eu gosto muito de um brinquinho, e esse brinquinho eu não vou furar minha orelha porque senão o pastor me disciplina. Aí sabe o que ele faz, irmãos? Ele usa coisas semelhantes. Esses dias atrás eu fiquei sabendo que essas coisas semelhantes, né? Ele não teve coragem de furar a orelha, mas pegou aquele de pressão, aquele brinco de pressão, sabe? E aí fica bonitinho na fita e ainda tira uma foto, parece que furou a orelha. Coisas semelhantes.
A Bíblia fala que essas coisas semelhantes, através das quais quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí, irmãos, muitas vezes nós ficamos dando lugar ao diabo. A pessoa não prostitui, mas faz outros prostituírem. Esses dias atrás nós falamos aqui a respeito de mulheres, até homens, que ficam vestindo roupas a vácuo. Mulheres que ficam se expondo para os outros. Ela muitas vezes não peca, mas faz os outros pecarem e prostituir. E o pecado não está somente em você praticar, está em você provocar o pecado também. E muitas pessoas fazem isso. Se alguém está prostituindo por tua causa, se você está dando motivo, você também está no mesmo pecado. Você cai no mesmo pecado também. E quando nós observamos a vida de Judas, Provérbios capítulo 4, versículo 23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você tem guardado o seu coração? Como é que está seu coração? Como está seu coração? Teu coração, irmãos, é um tesouro que você deve guardar. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A falha de Judas, sabe qual foi? Foi não ter guardado o seu coração. A falha de Judas, ele falhou em não guardar o seu coração. Seu coração era egoísta, era avarento, era voltado ao dinheiro. A gente não vê Judas prostituindo. A gente não vê Judas cometer um pecado que escandalizou os discípulos de Cristo, no sentido de Jesus Cristo fazer uma reunião ministerial e falar assim: olha, vamos excluir Judas, vamos tirar ele do ministério. Vocês concordam? Jesus Cristo não fez isso. Ele traiu Jesus nos mínimos detalhes, nos pecados ocultos, nos pecados não confessados, nos pecados não escandalosos. E é o que está segurando muito crente, irmãos, hoje em dia. A gente olha muito para crente que fica prostituindo, né? Ah, pastor, tem que disciplinar porque prostituiu. A gente esquece dos linguarudos, dos língua grande, dos fofoqueiros, aqueles que levantam contenda entre os irmãos. O prostituto tem que ser disciplinado, mas o língua grande também. Deus Cristo falou assim que existem algumas coisas que o Senhor, Ele abomina, mas outras coisas o Senhor detesta mais do que as outras. E uma delas é quem levanta contenda contra o irmão. E muitas vezes a gente observa os pecados maiores, que escandalizam. Mas, irmãos, cuidado com os mínimos detalhes, com os pecados menores. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Como está teu coração? Do coração procedem os maus pensamentos. Do coração procedem os adultérios, prostituição. É do coração que saem os falsos testemunhos, as blasfêmias. Quando a tua boca passa a falar, o teu coração já pecou há muito tempo. O pecado já aconteceu aqui há muito tempo. E foi o que aconteceu com Judas. Ele tinha muito para nos ensinar. E só para terminar aqui, irmãos, 2 minutos a gente acaba. Olha a escolha que Judas fez. Irmãos, quem se aproxima de Jesus, de duas coisas acontece uma. Ou ele se apega mais com Cristo e santifica a sua vida, ou ele passa